O coração de Amanda batia tão forte que ela achava que poderia explodir a qualquer momento. Suas mãos tremiam enquanto segurava o papel que acabara de receber. Uma proposta de casamento. Não uma proposta qualquer, mas um contrato frio e calculista, vindo do homem que, contra todas as probabilidades, havia feito seu coração derreter nas últimas semanas. 10 milhões de reais. Ela leu novamente, incrédula. 10 milhões de reais para me casar com você por um ano? As palavras saíram num sussurro trêmulo, enquanto encarava os olhos verdes e impenetráveis de Ricardo Mendes, o bilionário que todos chamavam de coração de gelo. Ele ajeitou o terno impecável e respondeu com uma voz controlada. Pense nisso como um acordo de negócios, Amanda. Você terá sua clínica veterinária e poderá ajudar todos os animais abandonados que quiser. E eu? Bem, eu terei o que preciso para assumir o controle total dos negócios da minha família. Amanda sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Tinha sido tão ingênua. Achava que os olhares, os toques sutis, as conversas até o amanhecer, que tudo aquilo significava algo real. Mas agora entendia claramente. Para Ricardo, ela era apenas mais uma peça no seu jogo de xadrez empresarial. Então foi por isso que você me procurou depois daquele dia na praça? Por isso me convidou para trabalhar na clínica veterinária da sua mãe? Tudo foi planejado? Ela perguntou, sua voz falhando a cada palavra. O que Amanda não sabia é que por trás daquela máscara de frieza, algo dentro de Ricardo também estava se quebrando. Mas para entender como Amanda chegou a este momento devastador, precisamos voltar algumas semanas no tempo, para quando sua vida era completamente diferente, e ela era apenas uma jovem sonhadora tentando sobreviver em uma cidade grande que parecia engolir todos os seus sonhos. Às vezes a vida nos coloca em situações onde parece que estamos sendo testados além dos nossos limites. Mas acredite, tudo tem um propósito maior, mesmo quando não conseguimos enxergar. Esta história vai mostrar como o destino trabalha de formas misteriosas para unir almas que precisam uma da outra para curar feridas profundas. Se você está gostando dessa história, aproveite para deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias emocionantes como esta. Agora vamos continuar. O despertador tocou às 5 horas da manhã, como todos os dias. Amanda abriu os olhos e sentiu o cansaço ainda presente em seu corpo. Tinha dormido apenas 4 horas, mas não podia se dar ao luxo de descansar mais. Levantou-se num movimento automático, esfregando os olhos enquanto caminhava até o pequeno banheiro do apartamento apertado de um quarto só. O espelho revelava uma jovem de 19 anos com olhos castanhos expressivos, cabelos escuros encaracolados e uma pele clara que raramente via o sol. O rosto dela era delicado, com traços que lembravam sua mãe falecida. Amanda suspirou, jogando água no rosto para espantar o sono. "Pai já acordou?" Ela chamou baixinho, batendo na porta do único quarto do apartamento. Rafael Oliveira respondeu com uma voz fraca. "Estou acordado, filha. Já tomei os remédios da manhã." Amanda entrou no quarto com um sorriso forçado. Seu pai, aos 52 anos, parecia 20 anos mais velho, efeito da doença degenerativa que consumia sua força dia após dia. Ele estava sentado na cama, tentando amarrar os cadarços dos sapatos com dedos trêmulos. "Deixa que eu faço isso." Amanda se ajoelhou e amarrou os cadarços com agilidade. "Como está se sentindo hoje?" "Melhor que ontem." Ele sorriu com esforço. "Não se preocupe tanto comigo. Você precisa descansar mais." Era a mesma conversa de todas as manhãs. Amanda se preocupava com o pai, e ele se preocupava com ela. Desde que sua mãe morrera, 9 anos atrás, eles tinham apenas um ao outro. E agora, com a doença do pai avançando, Amanda sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. "Fiz um chá e separei seu café da manhã," ela disse, ajudando-o a se levantar. "Vou preparar seu almoço para deixar na geladeira antes de ir trabalhar." Enquanto organizava a comida do pai na cozinha minúscula, Amanda pensava em sua rotina exaustiva. O primeiro turno começava às 7 horas na cafeteria do centro, onde trabalhava até às 2 da tarde.
Depois corria para o pet shop, onde ficava até às 8 da noite. Nos finais de semana, dedicava algumas horas ao abrigo de animais como voluntária. Os estudos de veterinária tinham ficado para trás, interrompidos no segundo semestre, quando o pai recebeu o diagnóstico e ela precisou assumir as contas da casa. O dinheiro mal dava para o aluguel, comida e os remédios mais básicos. O tratamento experimental que poderia retardar o avanço da doença era um sonho distante, custando muito mais do que ela conseguiria juntar em anos. Suas provas da faculdade começam na próxima semana, não é? Perguntou Rafael, sentando-se com dificuldade na cadeira da cozinha. Amanda mordeu o lábio, sentindo o peito apertar. Não teve coragem de dizer ao pai que havia trancado a matrícula. Está tudo sob controle, mentiu, evitando olhar diretamente para ele. Depois de deixar o pai instalado na pequena sala com sua televisão e comprimidos organizados para o dia, Amanda saiu para a rua ainda escura. O ônibus lotado a levaria ao centro da cidade em uma viagem de quase 1 hora. Ela aproveitava esse tempo para estudar por conta própria em livros de veterinária usados que havia comprado. A cafeteria era um lugar agitado onde executivos apressados pediam seus cafés para a viagem sem nem olhar nos olhos de quem os servia. Amanda trabalhava rápido, com um sorriso automático, enquanto sua mente calculava quanto faltava para completar o valor do próximo aluguel. Amanda, mesa 3 esperando atendimento, gritou sua supervisora, sempre impaciente. Entre um cliente e outro, ela checava o celular preocupada com o pai. Ele insistia que estava bem sozinho em casa, mas ela sabia que a doença avançava, tornando cada movimento um desafio. Ao final do primeiro turno, Amanda corria pelas ruas movimentadas até o pet shop do outro lado da cidade. O dono, Sr. Marcos, era um homem rígido mas justo, que permitia que ela ocasionalmente levasse sobras de ração para os animais do abrigo. Chegando em cima da hora de novo, Amanda, ele comentou quando ela entrou ofegante pela porta dos fundos. Desculpe, Sr. Marcos, o ônibus atrasou, ela respondeu, vestindo rapidamente o uniforme. Ali pelo menos Amanda se sentia conectada ao seu sonho. Cuidar dos animais na loja, orientar os clientes sobre cuidados básicos, recomendar rações e medicamentos. Era o mais próximo que chegava de exercer a profissão que tanto amava. À noite, depois de um dia inteiro em pé, Amanda voltava para casa normalmente carregando sacolas de comida e medicamentos. O pai geralmente já estava dormindo, exausto do esforço que era simplesmente existir com sua condição. Ela checava seus remédios, preparava tudo para o dia seguinte e só então se permitia desmoronar na pequena cama de solteiro da sala. Em seu travesseiro, sozinha no escuro, as lágrimas finalmente vinham. Lágrimas de exaustão, de preocupação, de medo do futuro, mas também de determinação. Amanda se agarrava ao sonho de um dia conseguir pagar o tratamento do pai e voltar a estudar. De um dia ter sua própria clínica veterinária, onde poderia cuidar especialmente de animais abandonados. Era um sonho que parecia impossível, mas era o que a mantinha seguindo em frente, dia após dia. Amanda não podia imaginar que sua vida estava prestes a mudar completamente a partir de um encontro casual numa praça em um domingo de sol. Era domingo, o único dia em que Amanda se permitia respirar um pouco. Pela manhã, visitava o abrigo de animais para ajudar como voluntária. A tarde era reservada para ficar com o pai, geralmente levando-o para tomar sol na praça do bairro, quando o tempo permitia. Naquela tarde ensolarada de outono, eles estavam sentados em um banco da Praça das Flores. Rafael respirava o ar fresco com prazer, observando as crianças brincarem. "Isto me faz bem, filha", ele disse, apertando a mão de Amanda com seus dedos frágeis. Ver a vida acontecendo. Amanda sorriu, feliz por proporcionar este pequeno momento de paz ao pai. Foi quando notou uma senhora elegante de cabelos prateados, sentada sozinha em um banco próximo. A mulher, impecavelmente vestida, alimentava os pássaros com migalhas de pão. Havia algo sereno em seu rosto, apesar de parecer levemente cansada. "Vou comprar um sorvete para nós", disse Amanda ao pai. "Não saia daqui e volto em 1 minuto." Enquanto caminhava em direção ao vendedor de sorvetes, Amanda ouviu um pequeno gemido. Virando-se rapidamente,
Viu a senhora idosa inclinada para a frente com uma expressão de dor, a mão pressionada contra o peito. Sem hesitar, Amanda correu até ela. Senhora, está tudo bem? Perguntou, ajoelhando-se na frente dela. A mulher respirava com dificuldade. Meu remédio, ela conseguiu dizer, apontando para a bolsa de couro fino ao seu lado. Amanda abriu a bolsa com cuidado e encontrou um pequeno estojo de medicamentos. Este aqui? Perguntou, mostrando um frasco. A senhora assentiu. Amanda ajudou-a a tomar o comprimido e ficou segurando suas mãos, falando palavras tranquilizadoras enquanto esperavam o medicamento fazer efeito. Lentamente, a respiração da mulher se normalizou. Muito obrigada, minha querida, disse ela, com uma voz agora mais firme. Você apareceu na hora certa. A senhora está sozinha? Posso chamar alguém para ajudar? Meu motorista está estacionado ali adiante, ela indicou com um gesto suave. Eu disse a ele que queria uns momentos sozinha, mas talvez tenha sido imprudente da minha parte. Amanda hesitou. Posso acompanhá-la até o carro? Seria muito gentil. Qual é o seu nome, querida? Amanda. Amanda Oliveira. Prazer em conhecê-la, Amanda. Eu sou Helena. Helena Mendes. Enquanto caminhavam lentamente em direção ao carro, um impressionante Mercedes preto, Amanda sentiu que estava sendo observada. Levantou os olhos e viu a alguns metros de distância um homem alto em um terno escuro impecável. Ele tinha uma presença imponente, o tipo de pessoa que naturalmente atraía olhares. Por um breve instante, seus olhos se encontraram, e Amanda sentiu um estranho arrepio percorrer sua espinha. O homem começou a caminhar na direção delas com passos firmes e decididos. Mãe! Ele chamou com uma voz grave, seu rosto uma máscara de preocupação contida. O que aconteceu? Ricardo, não se preocupe. Foi apenas um pequeno mal-estar. Esta jovem adorável me ajudou. Os olhos verdes dele estudaram Amanda por um momento, avaliando-a com uma intensidade desconcertante. Obrigado por ajudar minha mãe, ele disse, sua voz formal, sem verdadeira emoção. Não foi nada, respondeu Amanda, subitamente consciente de suas roupas simples e cabelo mal arrumado diante daquelas pessoas claramente ricas e sofisticadas. Não diga isso. Foi tudo, interveio Dona Helena. Ricardo, esta é Amanda Oliveira. Ele inclinou levemente a cabeça em um cumprimento polido. Amanda, este é meu filho, Ricardo Mendes. Amanda sentiu-se desconfortável sob o olhar dele, que parecia analisá-la como se fosse um objeto curioso. Preciso voltar para meu pai, ela disse, recuando um passo. Ele está esperando. Senhora Mendes, tome cuidado e talvez seja bom consultar um médico. Espere. Dona Helena segurou sua mão. Você disse que seu pai está aqui? Gostaria de agradecê-lo também por ter uma filha tão bem educada. Antes que Amanda pudesse protestar, Dona Helena já caminhava em direção ao banco onde Rafael estava sentado, observando a cena com curiosidade. Ricardo seguiu sua mãe com uma expressão indecifrável. As apresentações foram feitas, e para surpresa de Amanda, Dona Helena sentou-se ao lado de seu pai e começou uma conversa animada, como se fossem velhos amigos. Rafael, normalmente reservado com estranhos, rapidamente se encantou com a senhora elegante e sua conversa fácil. Ricardo permaneceu em pé, ligeiramente afastado, ocasionalmente verificando mensagens em seu celular, mas Amanda percebia que, de tempos em tempos, ele a observava com um olhar calculista. A conversa fluiu para o tema de animais quando Amanda mencionou seu trabalho voluntário no abrigo. Veterinária. Que coincidência maravilhosa! Exclamou Dona Helena, com os olhos brilhando. Sabia que dirijo uma fundação para animais abandonados? Temos uma clínica veterinária também. Amanda não conseguiu esconder seu entusiasmo. Sério? Isso é incrível! Eu estava estudando veterinária, mas... Ela parou, lançando um olhar rápido para o pai. Amanda teve que interromper os estudos para cuidar de mim, completou Rafael, com um tom de culpa que partiu o coração de Amanda. Dona Helena olhou de Rafael para Amanda com interesse renovado. Entendo, disse ela suavemente. Então, como se tomasse uma decisão repentina, acrescentou. Nossa clínica está precisando de um assistente,
alguém com conhecimento básico de veterinária e principalmente amor pelos animais. Você se interessaria, Amanda? Amanda piscou, surpresa. Eu adoraria, mas já trabalho em 2 lugares diferentes e... O salário seria consideravelmente melhor do que 2 empregos de meio período, posso garantir, disse Dona Helena com um sorriso gentil. E teríamos flexibilidade para que você pudesse cuidar do seu pai. Pela primeira vez, Ricardo interveio. Mãe, não acho que seja apropriado contratar alguém assim, sem o devido processo. Dona Helena dispensou a preocupação do filho com um gesto elegante. Querido, a fundação é minha e tenho um bom olho para pessoas. Amanda é exatamente o que precisamos. O olhar de Ricardo encontrou o de Amanda novamente, e desta vez havia algo diferente nele. Um interesse calculista que ela não conseguia entender. Amanda não sabia, mas aquele encontro casual mudaria para sempre o curso de sua vida. Na manhã seguinte, Amanda ainda não conseguia acreditar no que havia acontecido. Ela segurava o elegante cartão de visitas que Dona Helena lhe entregara, com o endereço da Fundação Mendes para a Proteção Animal impresso em letras douradas. A proposta de trabalho parecia boa demais para ser verdade. Um salário que era quase o triplo do que ganhava em seus 2 empregos juntos, horários flexíveis e, o melhor de tudo, estaria trabalhando com o que amava. Vai aceitar, não vai? Perguntou seu pai durante o café da manhã, observando-a examinar o cartão pela 1000ª vez. Não sei, pai. Parece estranho. Por que uma senhora rica ofereceria um emprego assim, do nada, para uma desconhecida? Rafael sorriu. Nem todo mundo tem segundas intenções, filha. Algumas pessoas são genuinamente gratas e generosas. Você ajudou ela em um momento de necessidade. Amanda mordeu o lábio, indecisa. Mas aquele filho dela... Tinha algo no olhar dele que me deixou desconfortável. Rico entediado, riu Rafael fracamente. Provavelmente passa o dia contando dinheiro e julgando os outros. Não deixe que ele te impeça de agarrar essa oportunidade. Após deixar o pai confortavelmente instalado, Amanda ligou para seus 2 empregos atuais, explicando que precisaria faltar naquele dia por uma emergência familiar. Sua supervisora na cafeteria não ficou nada contente. Mas o que poderia fazer? Se a proposta da Fundação Mendes fosse real, ela não precisaria mais daquele trabalho mesmo. O endereço levou Amanda a um bairro nobre da cidade. A fundação ocupava um amplo terreno murado, com um portão imponente e jardins bem cuidados. Nervosa, ela se aproximou da guarita de segurança. Bom dia, eu sou Amanda Oliveira. A senhora Helena Mendes me pediu para vir hoje. O segurança conferiu uma lista e assentiu. Sim, senhorita. Está aguardada. Pode seguir pela alameda principal até o edifício administrativo. O caminho era ladeado por árvores frondosas e canteiros floridos. Ao fundo, Amanda podia ver vários edifícios modernos, mas harmoniosos com a natureza ao redor. Cruzou com alguns funcionários passeando com cães e ouviu o miado distante de gatos. Seu coração acelerou de empolgação. Na recepção do edifício principal, uma atendente sorridente a conduziu a uma sala de espera elegante. A senhora Mendes estará com você em alguns minutos. Amanda esperou, examinando as paredes decoradas com fotos de animais resgatados e premiações recebidas pela fundação. Tudo indicava ser uma instituição séria e bem estabelecida. Amanda, querida, que bom que veio! Dona Helena entrou na sala com um sorriso caloroso, vestida com elegância discreta. Atrás dela, para desconforto de Amanda, vinha Ricardo, com sua expressão impenetrável e terno impecável. Espero não estar atrapalhando, disse Amanda, levantando-se para cumprimentá-los. De forma alguma. Estávamos ansiosos para mostrar a você nossas instalações, respondeu Dona Helena. Ricardo fez questão de acompanhar nossa visita hoje. Os olhos verdes de Ricardo encontraram os de Amanda por um breve momento. Havia algo naquele olhar que ela não conseguia decifrar. Não era desprezo, como inicialmente pensara, mas algo mais complexo, como se ele estivesse resolvendo um quebra-cabeça. A visita às instalações da fundação deixou Amanda maravilhada. A clínica veterinária era equipada com o que havia de mais moderno. Os abrigos para os animais eram espaçosos e bem planejados. Havia áreas de adoção,
treinamento e até uma pequena escola que recebia crianças para aprender sobre cuidados com animais. Isso é incrível. Amanda não conseguia esconder seu entusiasmo enquanto observava um grupo de veterinários tratando um cachorro resgatado. Nunca vi um lugar assim. Minha mãe transformou um hobby em uma instituição de referência, comentou Ricardo, falando diretamente com ela pela primeira vez naquele dia. Sua voz era grave e controlada. É o orgulho da família Mendes. Foi um projeto que começou pequeno, após a morte do meu marido, explicou Dona Helena. A fundação me deu um novo propósito. Agora, gostaria de lhe mostrar exatamente onde você trabalharia, se aceitar nossa proposta. Eles se dirigiram a uma seção da clínica dedicada à reabilitação de animais resgatados de maus tratos. Era precisamente a área em que Amanda mais gostaria de atuar. Aqui, trabalhamos não apenas com a recuperação física, mas também emocional dos animais, explicou Dona Helena. Precisamos de alguém com paciência e empatia, alguém que entenda que alguns corações precisam de tempo para confiar novamente. Amanda sentiu que Dona Helena não estava falando apenas dos animais, especialmente quando seu olhar desviou brevemente para Ricardo, que examinava alguns prontuários com aparente desinteresse. Seria um sonho trabalhar aqui, confessou Amanda. Então está decidido. Dona Helena bateu palmas suavemente. Ricardo, querido, poderia mostrar a Amanda os detalhes contratuais enquanto converso com o Dr. Paulo sobre o novo tratamento para o labrador resgatado? Antes que Amanda pudesse protestar, Dona Helena já havia saído, deixando-a sozinha com Ricardo. Ele a conduziu até um escritório elegante, indicando uma cadeira para que ela se sentasse. Minha mãe tem um coração enorme, disse ele, sentando-se atrás da mesa de madeira escura. Às vezes grande demais. Ela parece uma pessoa maravilhosa, respondeu Amanda, tensa sob o olhar avaliador dele. É sim. Ele fez uma pausa, estudando-a. Diga-me, Amanda, o que você realmente quer? A pergunta a pegou de surpresa. Como assim? Todo mundo quer algo. Dinheiro, poder, reconhecimento. O que você busca? Amanda sentiu o rosto aquecer. Havia algo na maneira como ele a encarava que a fazia sentir-se exposta. Quero poder terminar meus estudos e ajudar animais que precisam. E garantir que meu pai tenha o tratamento adequado. Não é complicado. Ricardo inclinou-se para a frente, os dedos cruzados sobre a mesa. Seu pai... A doença dele é degenerativa, correto? Como você sabe? Um pequeno sorriso surgiu no canto de seus lábios. Fiz minha pesquisa. Rafael Oliveira, 52 anos, diagnosticado com uma forma rara de doença neurodegenerativa. Os tratamentos convencionais apenas retardam o progresso, mas existe um tratamento experimental na Suíça que tem mostrado resultados promissores. Tratamento esse que custa aproximadamente R$ 1.200.000, fora as despesas de viagem e estadia. Amanda empalideceu. Por que você investigou minha família? Porque eu não acredito em coincidências, senhorita Oliveira, e gosto de saber com quem estou lidando. Amanda levantou-se, irritada. Não sei que tipo de jogo você está jogando, Sr. Mendes, mas não estou interessada em participar. Agradeça sua mãe pela oportunidade, mas acho que vou recusar. Quando ela se virou para sair, Ricardo falou novamente, sua voz calma. O tratamento do seu pai poderia começar em 2 semanas. Amanda congelou, com a mão na maçaneta da porta. Lentamente, virou-se para encará-lo. O que você disse? Posso garantir que seu pai receba o melhor tratamento disponível, aqui mesmo no Brasil. Tenho contatos, influência. Ele não precisaria nem mesmo viajar na condição frágil em que se encontra. O coração de Amanda disparou. Por quê? Por que você faria isso? Ricardo levantou-se, contornando a mesa com movimentos calculados. Porque preciso da sua ajuda com algo. Um favor, digamos assim. Que tipo de favor justificaria gastar mais de R$ 1.000.000 com o tratamento de um desconhecido? Perguntou ela, desconfiada. Ricardo sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Um favor que apenas alguém como você poderia me fazer. Ele fez uma pausa dramática. Preciso de uma esposa. Amanda quase riu,
achando que era algum tipo de piada de mau gosto, mas a expressão dele permaneceu séria. Uma esposa? Você está me propondo casamento? Tecnicamente, sim. Um casamento de conveniência, com duração de 1 ano. Depois disso, divórcio amigável. E você ficará com uma compensação financeira generosa, além do tratamento completo para seu pai. Amanda sentiu-se tonta. Aquilo era surreal, como se tivesse entrado em algum tipo de filme bizarro. Isso é loucura. Por que alguém como você precisaria comprar uma esposa? Você poderia ter qualquer mulher que quisesse. Não é tão simples, respondeu ele, com um toque de impaciência. Há uma cláusula no testamento do meu pai. Para assumir o controle total das empresas Mendes, preciso estar casado por pelo menos 1 ano, até meu 35º aniversário, que será daqui a exatos 11 meses. Ele caminhou até a janela, olhando para os jardins da fundação. Meu pai era um romântico incorrigível. Acreditava que um homem só estaria realmente pronto para liderar quando soubesse o que era comprometer-se, construir uma família. Isso é ridículo. Por que simplesmente não conta a verdade para todo mundo? Porque se eu não cumprir essa condição, o controle das empresas passará para meu primo Gustavo, que fará de tudo para destruir o legado do meu pai, incluindo cortar o financiamento desta fundação que minha mãe tanto ama. Amanda cruzou os braços, ainda desconfiada. E por que eu? Poderia escolher qualquer mulher da sua classe social, alguém acostumado ao seu mundo. Ricardo voltou a encará-la. Porque você é autêntica, visivelmente bondosa e, mais importante, não tem conexões com nenhum dos nossos concorrentes. Além disso, minha mãe já gosta de você, o que é um bônus significativo. Isso é insano, murmurou Amanda. Insano é ver seu pai definhando quando existe um tratamento disponível, ele rebateu friamente. Insano é recusar uma proposta que resolveria todos os seus problemas financeiros e ainda garantiria seu futuro profissional. Amanda sentiu a raiva crescer. Você não tem o direito de usar a condição do meu pai como moeda de troca. Estou apenas apresentando fatos, ele deu de ombros. A decisão é inteiramente sua. Amanda saiu da Fundação Mendes com a cabeça girando. A proposta de Ricardo parecia algo saído de um romance de ficção. Casamento de conveniência? Quem fazia esse tipo de coisa no mundo real? Era absurdo, manipulador, antiético, e ainda assim, a possibilidade de garantir o tratamento para seu pai. Isso a atormentava. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou Rafael assistindo televisão na sala, com uma expressão de dor mal disfarçada. Pai, tomou os remédios da tarde? Perguntou, deixando a bolsa sobre a mesa. Tomei sim, filha. Ele sorriu com esforço. Como foi na fundação? Amanda hesitou. Não podia contar sobre a proposta indecente de Ricardo, mas também não queria mentir. É um lugar incrível. A estrutura é melhor do que qualquer clínica veterinária que já vi. E o emprego? Eles me ofereceram. O salário é realmente bom. O rosto do pai iluminou-se. Isso é maravilhoso, Amanda. Significa que você poderá voltar à faculdade. Amanda sentou-se ao lado dele, segurando suas mãos trêmulas. As mãos que um dia foram fortes e seguras, que a ensinaram a andar de bicicleta, que secaram suas lágrimas quando sua mãe partiu. Agora estavam finas, frágeis, com veias azuis proeminentes sob a pele pálida. Talvez. Mas tenho algumas dúvidas sobre aceitar. Será que dúvidas poderiam ser mais importantes que seu futuro? Rafael franziu a testa. É por causa daquele moço, o filho da senhora. Ele te tratou mal? Não, não é isso. Amanda desviou o olhar. É complicado. Naquela noite, Amanda mal conseguiu dormir. A proposta de Ricardo girava em sua mente. Era errado. Era manipulador. Mas e se fosse a única chance de salvar seu pai? Na manhã seguinte, seu celular tocou. Número desconhecido. Senhorita Oliveira, aqui é Antônio Vasconcelos, advogado da família Mendes. A voz do outro lado era formal, profissional. Gostaria de marcar um encontro para discutir a proposta do Sr. Mendes em detalhes. Com total discrição, é claro.
2 horas depois, Amanda estava sentada em um escritório de advocacia luxuoso no centro financeiro da cidade. Antônio Vasconcelos, um senhor de 60 anos, cabelos grisalhos e olhar experiente, colocou na mesa uma pasta de documentos. O Sr. Mendes me instruiu a esclarecer todos os detalhes de sua proposta, para que não restem dúvidas. Ele começou. Primeiro, o contrato matrimonial teria duração de exatamente 1 ano e 2 meses. Segundo, o tratamento de seu pai começaria imediatamente após a formalização do acordo. Terceiro, você receberia uma compensação financeira de R$ 2 milhões após o divórcio. Amanda engoliu em seco. 2 milhões. Além disso, continuou o advogado, o Sr. Mendes se comprometeria a financiar a conclusão de seus estudos e a abertura de sua própria clínica veterinária, se esse for seu desejo. Era tentador demais. Assustadoramente tentador. E o que eu teria que fazer exatamente, além de casar com ele? Antônio abriu um documento detalhado. Participar de eventos sociais como esposa do Sr. Mendes. Morar na residência dele durante o período do contrato. Manter absoluta discrição sobre a natureza do acordo. E, claro, não se envolver romanticamente com terceiros durante a vigência do casamento, para evitar escândalos. E quanto a relações íntimas? Amanda perguntou, sentindo o rosto queimar de vergonha. Não há qualquer expectativa nesse sentido, respondeu Antônio prontamente. O contrato especifica claramente que se trata de um arranjo platônico. Amanda folheou os documentos, impressionada com o nível de detalhamento. Havia cláusulas para quase todas as situações imagináveis. Posso pensar sobre isso? Certamente. O Sr. Mendes solicitou apenas que a decisão seja comunicada até sexta-feira. O tratamento do seu pai poderia começar na segunda-feira seguinte, caso aceite. Amanda saiu do escritório sentindo-se como se estivesse prestes a fazer um pacto com o diabo, mas um diabo que oferecia a única esperança real para seu pai. Durante 3 dias, ela mal dormiu, pesando todas as possibilidades. Consultou discretamente um médico sobre o tratamento mencionado por Ricardo, confirmando que realmente havia casos de melhora significativa. Pesquisou sobre a família Mendes e suas empresas, descobrindo que Ricardo tinha a reputação de ser brilhante nos negócios, mas frio e calculista nas relações pessoais. Em uma tarde cinzenta de quinta-feira, Amanda finalmente tomou sua decisão. Ligou para o número que o advogado havia deixado. Senhor Vasconcelos, aqui é Amanda Oliveira. Eu aceito a proposta. No dia seguinte, foi chamada novamente ao escritório para assinar os documentos preliminares. Para sua surpresa, Ricardo estava lá, olhando pela janela quando ela entrou. Senhorita Oliveira, ele a cumprimentou com um aceno formal. Agradeço por aceitar minha proposta. Não estou fazendo isso por você, ela respondeu firmemente. Estou fazendo pelo meu pai. As motivações não me interessam, apenas o resultado. Ele gesticulou para que ela se sentasse. Mas tenho algumas condições adicionais que gostaria de discutir pessoalmente. Amanda tensionou-se. Que condições? Preciso que nosso casamento pareça genuíno. Meu primo Gustavo é extremamente perspicaz e desconfiado. Ao menor sinal de que se trata de um acordo, ele contestará o testamento. O que isso significa na prática? Ricardo sentou-se à frente dela, seus olhos verdes penetrantes. Significa que precisaremos construir uma história convincente de como nos apaixonamos. Teremos que parecer um casal real aos olhos de todos, inclusive da minha mãe. Amanda franziu a testa. Sua mãe não sabe sobre isso? Não. Ricardo desviou o olhar brevemente. E não pode saber. Ela tem um coração frágil e valores tradicionais. Além disso, ela já está encantada com você. Se souber que estou comprando uma esposa, ficará devastada. Isso complicava ainda mais as coisas. Amanda não se importava em enganar empresários e socialites, mas mentir para Dona Helena, que havia sido tão gentil com ela, parecia errado. Temos que criar uma história convincente de como nos aproximamos após o encontro na praça, continuou Ricardo. E você terá que aprender rapidamente sobre meu mundo.
etiqueta, vinhos, arte, o básico para não cometer gafes em eventos sociais. Amanda sentiu-se ofendida. Eu posso não ser rica, Sr. Mendes, mas não sou ignorante. Não estou sugerindo que seja, mas há códigos sociais específicos que precisa conhecer para não atrair atenção indesejada. Mais alguma condição que queira acrescentar ao nosso acordo? Perguntou ela com sarcasmo. Ricardo pareceu levemente surpreso com seu tom. Um pequeno sorriso surgiu no canto de seus lábios. Na verdade, sim. Você deveria começar a me chamar de Ricardo, não de Sr. Mendes. Somos supostamente um casal apaixonado, lembra? Amanda respirou fundo, tentando controlar a irritação. Certo, Ricardo. Melhor. Ele assentiu. Outra coisa. Precisamos anunciar nosso noivado em breve. Sugiro um jantar na mansão com presença da família e alguns amigos próximos. No próximo sábado. Tão rápido? Tempo é essencial. Meu aniversário de 35 anos será em 11 meses. Precisamos estar casados por pelo menos 1 ano até lá. E quanto ao meu pai? Como explicarei tudo isso a ele? Você pode dizer que nos apaixonamos rapidamente. Acontece. Quanto ao tratamento, podemos apresentá-lo como um gesto de generosidade da família para com o pai da noiva. Amanda balançou a cabeça, incredulidade e resignação misturadas. Isso é loucura. Mas você vai seguir adiante, ele afirmou, não como uma pergunta. Vou. Pelo meu pai. Naquela noite, após contar uma versão editada dos acontecimentos para Rafael, Amanda chorou silenciosamente em seu travesseiro. Havia vendido sua liberdade, sua verdade, por 1 ano. 1 ano pretendendo ser esposa de um homem que mal conhecia. Um homem frio que a via apenas como um meio para atingir seus objetivos. O que ela não esperava era que, no dia seguinte, ao visitar a fundação para começar seu trabalho oficial como funcionária, uma cobertura para explicar como se conheceram, encontraria Ricardo cuidando secretamente de um filhote de cachorro resgatado, falando com ele em um tom gentil que ela jamais imaginaria ouvir de seus lábios. Por um breve momento, enquanto observava sem ser notada, Amanda vislumbrou que talvez houvesse mais naquele homem do que a fachada fria que ele mostrava ao mundo. E esta realização a perturbou mais do que deveria. O salão de festas da mansão Mendes brilhava com luzes suaves e arranjos de flores brancas e douradas. Músicos tocavam discretamente em um canto, enquanto garçons uniformizados circulavam com taças de champanhe e canapés elaborados. Era um cenário saído de um conto de fadas, pensou Amanda, ajustando nervosamente o vestido azul marinho que Dona Helena havia insistido em lhe presentear. Está deslumbrante, sussurrou Sofia, sua melhor amiga, a única pessoa além de seu pai em quem Amanda confiara o suficiente para convidar. Ainda não acredito que você vai se casar com Ricardo Mendes. É como se um alienígena tivesse abduzido minha amiga e colocado outra pessoa no lugar. Amanda forçou um sorriso. A vida dá voltas, não é? Voltas! Isso foi um loop completo de montanha-russa. Há 3 semanas você nem conhecia esse homem. Tem certeza que não está cometendo um erro? Antes que Amanda pudesse responder, Ricardo aproximou-se, deslizando o braço pela sua cintura em um gesto que parecia natural, mas que fez seu corpo inteiro enrijecer. Olá, Sofia, cumprimentou ele com um sorriso educado. Espero que esteja gostando da festa. Sofia o analisou criticamente. Estou observando, Sr. Mendes, principalmente você. Sofia, Amanda repreendeu embaraçada. Ricardo apenas riu, um som que Amanda raramente ouvia. Bom saber que Amanda tem amigos tão protetores. Se nos der licença, preciso apresentar minha noiva a alguns convidados importantes. Enquanto a conduzia pelo salão, ele falou suavemente próximo ao seu ouvido. Relaxe. Você parece tensa demais. Ninguém acreditará que estamos apaixonados se continuar tão rígida quando me aproximo. Desculpe se não sou uma atriz profissional, respondeu Amanda entre dentes, mantendo um sorriso forçado para os convidados que os observavam. Não precisa atuar. Apenas pense em algo agradável quando estiver ao meu lado. Isso ajudará a suavizar sua expressão.
O problema, percebeu Amanda, era que estar ao lado de Ricardo provocava sensações confusas demais para serem classificadas como agradáveis. Havia o desconforto da mentira, mas também uma estranha consciência física dele. Seu perfume discreto, o calor de sua mão em suas costas, a forma como seus olhos ocasionalmente encontravam os dela com uma intensidade perturbadora. Dona Helena aproximou-se radiante. Meus queridos, que noite maravilhosa! Amanda, sua família chegou. Rafael entrou no salão, empurrado em uma cadeira de rodas pelo Dr. Mateus, o médico contratado por Ricardo para supervisionar seu tratamento. Apesar da fraqueza, Rafael parecia melhor do que nas últimas semanas. O novo tratamento, iniciado há apenas 10 dias, já mostrava resultados promissores. Amanda correu até ele, ajoelhando-se para abraçá-lo. Pai, que bom que você veio. Como está se sentindo? Melhor a cada dia, princesa, ele sorriu apertando sua mão. O Dr. Mateus é um milagre em forma de gente. O médico sorriu modestamente. São os medicamentos, Sr. Oliveira. E o senhor é um paciente exemplar. É minha filha que me dá forças, respondeu Rafael, olhando com orgulho para Amanda. E agora tenho mais um motivo para melhorar. Quero estar firme para levá-la ao altar. Amanda sentiu um nó na garganta. A mentira pesava cada vez mais. Ricardo se aproximou, cumprimentando Rafael com respeito genuíno. Nas últimas semanas, para surpresa de Amanda, Ricardo havia sido impecavelmente atencioso com seu pai, visitando-o regularmente e garantindo que tivesse tudo o que precisava. Sr. Oliveira, é uma honra tê-lo aqui esta noite. O honor é todo meu filho, respondeu Rafael, observando-o com olhos perspicazes. Só quero ter certeza de uma coisa. Você realmente ama minha filha? Um silêncio tenso instalou-se. Amanda congelou, enquanto Dona Helena observava curiosa. Ricardo não hesitou. Olhando diretamente nos olhos de Amanda, respondeu. Mais do que imaginei ser capaz de amar alguém. A convicção em sua voz fez Amanda estremecer. Era uma atuação perfeita. Ou havia algo mais? A noite prosseguiu como um sonho nebuloso. Em determinado momento, Ricardo a levou ao centro do salão. Música suave começou a tocar, e ele a guiou em uma dança lenta. Nunca mencionou que sabia dançar, comentou ela, surpresa com a maneira fluida como se moviam juntos. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim ainda, ele respondeu, seus olhos fixos nos dela. Como o fato de que você gosta secretamente de cuidar daquele filhote de labrador na fundação. Ricardo pareceu genuinamente surpreso. Você me viu? Semana passada, você não sabia que eu estava lá. Falava com ele como se fosse uma pessoa. Algo no rosto dele mudou, uma breve vulnerabilidade rapidamente mascarada. Max foi o primeiro animal que resgatamos após a morte do meu pai. Ele estava em condições terríveis. Ninguém acreditava que sobreviveria. Mas sobreviveu. Sim, contra todas as probabilidades. Seus olhos tornaram-se distantes. Algo nesse cachorro teimoso me lembrava de mim mesmo. Era a primeira vez que Ricardo compartilhava algo genuinamente pessoal. Amanda sentiu uma estranha onda de empatia. Ao final da dança, Ricardo conduziu Amanda até o centro do salão e pediu a atenção de todos, segurando uma taça de champanhe. Queridos amigos e familiares, começou ele, sua voz ressoando pelo salão silencioso. Obrigado por compartilharem conosco este momento especial. Muitos de vocês provavelmente estão surpresos com a rapidez deste noivado. Alguns risos educados ecoaram pelo salão. Ricardo continuou, olhando para Amanda com intensidade estudada. A verdade é que, quando conhecemos aquela pessoa que completa nossa existência de uma forma que nunca imaginamos ser possível, não há razão para esperar. Amanda entrou em minha vida inesperadamente e, em semanas, transformou o meu mundo. Ele pegou uma pequena caixa de veludo do bolso. Esta noite quero oficializar nosso compromisso diante de todos vocês. Amanda sentiu seu coração disparar quando Ricardo se ajoelhou diante dela, abrindo a caixa para revelar um anel de diamante deslumbrante. Amanda Oliveira, você me daria a honra de se tornar minha esposa? Os olhos dele transmitiam uma mensagem clara. Mantenha a compostura.
Este é o momento crucial. Mas havia algo mais naquele olhar, algo que Amanda não conseguia decifrar completamente. Com as mãos tremendo levemente, ela respondeu: sim. Aplausos encheram o salão enquanto Ricardo deslizava o anel em seu dedo e se levantava para beijá-la. Era a primeira vez que seus lábios se tocavam. Deveria ser apenas um beijo casto, protocolar. Mas quando seus lábios se encontraram, algo inesperado aconteceu. Uma corrente elétrica percorreu o corpo de Amanda e ela percebeu, pela maneira como os olhos de Ricardo se arregalaram levemente, que ele sentira o mesmo. O breve momento de conexão genuína foi interrompido por Gustavo Mendes, que se aproximou com um sorriso que não alcançava seus olhos. Primo, que surpresa agradável. Pensei que você fosse casado apenas com os negócios da família. Ricardo enrijeceu quase imperceptivelmente. Gustavo, não sabia que estava na cidade. Cheguei ontem. Como poderia perder o anúncio do noivado relâmpago do meu querido primo? Ele virou-se para Amanda, examinando-a de cima a baixo. E você deve ser a sortuda noiva. Amanda, certo? Uma funcionária da fundação, pelo que ouvi? Havia algo na forma como ele enfatizou funcionária, que fez Amanda sentir-se diminuída. Ex-funcionária, corrigiu Ricardo friamente. Amanda decidiu se dedicar aos estudos de veterinária em tempo integral, e à nossa vida juntos, claro. Claro. Gustavo sorriu, mas seus olhos permaneceram calculistas. Amor à primeira vista é tão conveniente, não é? Amanda percebeu a ameaça velada. Gustavo suspeitava de algo. Mais tarde naquela noite, quando os últimos convidados já haviam partido, Amanda encontrou-se sozinha com Ricardo na ampla biblioteca da mansão. Seu primo sabe, ela disse baixinho. Ou pelo menos suspeita. Gustavo sempre foi perspicaz, respondeu Ricardo, servindo-se de um uísque. Mas não temos nada a temer se mantivermos nossa história consistente. Eu vi como ele olhou para mim, como se eu fosse uma golpista. Ricardo aproximou-se, surpreendendo-a ao tocar seu rosto suavemente. Não deixe Gustavo afetá-la. Ele tenta diminuir tudo o que não pode controlar. A proximidade dele a deixou sem ar. O que estamos fazendo, Ricardo? Às vezes parece que estamos cavando um buraco cada vez mais fundo. Estamos fazendo o que é necessário, ele respondeu. Para sua família e para a minha. Quando seus olhares se encontraram, Amanda sentiu novamente aquela conexão inquietante. Por um momento, pareceu que Ricardo iria beijá-la novamente, sem plateia, sem encenação. Mas o momento foi quebrado pelo som da porta se abrindo. Dona Helena entrou, ainda radiante após a festa. Ah, estão aqui! Que noite maravilhosa! Ela abraçou Amanda calorosamente. Finalmente verei meu filho feliz, formando sua própria família. E você, querida, é exatamente o que ele precisava. As palavras sinceras de Dona Helena caíram como um peso sobre os ombros de Amanda. A mentira estava se tornando cada vez mais complexa. E o pior, seus próprios sentimentos estavam começando a se confundir no processo. Naquela noite, em seu quarto na mansão, onde havia se mudado na semana anterior, ocupando um aposento separado do de Ricardo, Amanda contemplou o anel brilhante em seu dedo. O símbolo de um compromisso falso que, de alguma forma, começava a despertar emoções verdadeiras. O casamento foi marcado para dali a 6 semanas, tempo suficiente para parecer razoavelmente rápido, sem levantar suspeitas de um arranjo puramente conveniente. Amanda, que jamais imaginara organizar um casamento de luxo, viu-se imersa em um turbilhão de decisões sobre flores, decoração, música e cardápio. O que acha destas rosas brancas combinadas com orquídeas azuis? Perguntou Dona Helena, mostrando um arranjo elaborado durante uma das muitas reuniões com o decorador. É lindo, respondeu Amanda, tentando mostrar entusiasmo. Helena observou-a atentamente. Querida, este é o seu casamento. Se não gosta, podemos ver outras opções. Amanda sentiu uma pontada de culpa. Dona Helena estava tão animada, tão genuinamente feliz com a união, que cada decisão tomada para o falso casamento parecia aprofundar a mentira. Na verdade, sempre sonhei com algo mais simples. Talvez lírios.
O rosto de Helena iluminou-se. Lírios eram as flores favoritas do meu marido. Ricardo nasceu com a mesma preferência, embora nunca admita. Seria perfeito. Estas pequenas coincidências tornavam tudo mais difícil. Cada ponto de conexão real entre ela e Ricardo complicava a farsa, tornando-a mais convincente aos olhos dos outros, mas também mais confusa para o coração de Amanda. Numa tarde de domingo, 2 semanas após o noivado, Amanda estava na fundação, onde ainda comparecia regularmente para acompanhar alguns dos animais que havia começado a tratar. Estava concentrada examinando um gato resgatado quando sentiu uma presença atrás de si. Seu trabalho com ele foi impressionante, comentou Ricardo, observando o felino que semanas antes recusava-se a deixar qualquer humano se aproximar. Os veterinários dizem que ele só aceita você e mais 2 tratadores. Amanda sorriu, acariciando o gato com cuidado. Ele só precisava sentir que podia confiar novamente. Todos precisamos disso, não é? Ricardo aproximou-se, observando o animal com curiosidade. O gato, surpreendentemente, não recuou quando ele estendeu a mão cautelosamente para tocá-lo. Parece que ele aprova você, comentou Amanda, genuinamente surpresa. Animais têm bom instinto para julgar pessoas, respondeu Ricardo. Pelo menos é o que minha mãe sempre diz. E você, o que acha? Ricardo refletiu por um momento, um raro instante de hesitação em seu comportamento normalmente calculado. Acho que eles enxergam além das nossas defesas. Talvez seja por isso que muitas pessoas se sentem desconfortáveis perto deles. A observação surpreendeu Amanda. Você se sente desconfortável perto de animais? Costumava sentir, ele admitiu. Até Max. Aquele labrador teimoso simplesmente decidiu que seria meu amigo, independente da minha opinião sobre o assunto. Amanda riu, imaginando a cena. Era difícil conciliar este Ricardo, capaz de reflexões sinceras e quase vulneráveis, com o homem frio e calculista que havia proposto um casamento de conveniência. Vim convidá-la para jantar, disse ele, mudando de assunto. Apenas nós 2. Por quê? Perguntou Amanda desconfiada. Ricardo ergueu uma sobrancelha. Porque somos supostamente um casal apaixonado prestes a se casar. Porque pessoas nos veem juntos apenas em eventos sociais, nunca realmente sozinhos. Gustavo tem me observado. Precisamos parecer convincentes. Certo, o teatro continua, ela suspirou. Onde vamos? Já fiz reservas no Jardim Secreto, às 8 horas. O Jardim Secreto era um dos restaurantes mais exclusivos e românticos da cidade, conhecido por suas mesas privativas em pequenos pavilhões cercados por vegetação exuberante, como pequenos oásis de intimidade. Parece extravagante para apenas parecer convincente, comentou Amanda. É um dos meus restaurantes favoritos, respondeu Ricardo simplesmente. Pensei que poderíamos ao menos desfrutar de uma boa refeição enquanto mantemos nossa fachada. Naquela noite, quando Ricardo a buscou em seu quarto na mansão, Amanda surpreendeu-se ao vê-lo sem o habitual terno formal. Ele vestia calça escura e uma camisa azul desabotoada no colarinho, parecendo mais jovem e acessível. Você está linda, ele comentou, observando o vestido verde esmeralda que Amanda havia escolhido, outro presente de Dona Helena. Obrigada, respondeu ela, corando levemente. Você também estava diferente. Diferente bom ou diferente ruim? Diferente, menos intimidador, ela admitiu. Um pequeno sorriso apareceu no rosto dele. Não sabia que me achava intimidador. Ricardo, tudo em você é intimidador. É sua marca registrada. Ele riu, um som genuíno que Amanda estava começando a apreciar mais do que gostaria de admitir. Vamos, então. Tenho certeza que conseguirei intimidá-la de outras formas ao longo da noite. O Jardim Secreto era ainda mais impressionante do que Amanda imaginara. Foram conduzidos por caminhos iluminados por lanternas delicadas até um pavilhão privativo, cercado por trepadeiras floridas e pequenas luzes que imitavam vagalumes. Isto é mágico, murmurou Amanda olhando ao redor maravilhada. Pensei que gostaria, respondeu Ricardo,
parecendo genuinamente satisfeito com sua reação. O jantar transcorreu com uma facilidade surpreendente. Sem a pressão de estarem sendo observados por familiares ou sócios, a conversa fluiu naturalmente. Ricardo contou histórias de sua infância, um menino solitário, criado com expectativas enormes, encontrando refúgio nos livros e, secretamente, nos animais da propriedade rural da família. Amanda, por sua vez, compartilhou memórias de sua mãe, de como ela havia despertado seu amor pelos animais, levando-a a abrigos e clínicas veterinárias desde pequena. Ela parecia uma pessoa extraordinária, comentou Ricardo, após Amanda contar como sua mãe havia organizado sozinha um resgate de dezenas de animais durante uma enchente. Era assim, respondeu Amanda, com um sorriso nostálgico. Teria gostado de você, sabia? Ela dizia que podia ver a bondade escondida nas pessoas mais difíceis. Ricardo pareceu levemente desconfortável. Não sou uma boa pessoa, Amanda. Não se engane quanto a isso. Uma pessoa má não cuidaria de um labrador resgatado quando pensa que ninguém está vendo. Ela rebateu suavemente. Seus olhares se encontraram e, por um momento, Amanda viu algo raro nos olhos de Ricardo. Vulnerabilidade. O momento foi quebrado quando um garçom se aproximou com uma garrafa de champanhe. Com os cumprimentos da casa para o casal de noivos, anunciou ele com um sorriso. Quando o garçom se afastou, Ricardo levantou sua taça. Há aparências convincentes. Amanda ergueu sua taça também, mas não conseguiu repetir o brinde. Em vez disso, disse baixinho, há momentos genuínos em meio às mentiras. Algo mudou no olhar de Ricardo, uma seriedade repentina. Ele abaixou sua taça sem beber. Amanda, Ricardo, é você mesmo. Uma voz feminina interrompeu o que quer que ele estivesse prestes a dizer. Uma mulher deslumbrante de aproximadamente 30 anos, cabelos loiros perfeitamente arrumados e vestido vermelho justo, aproximou-se de sua mesa. O rosto de Ricardo transformou-se instantaneamente, toda a suavidade desaparecendo, substituída por uma máscara fria. Cláudia, ele disse, sua voz agora distante. Que surpresa! Estava jantando ali com clientes e não pude acreditar quando te vi. Ela sorriu, seus olhos avaliando Amanda com interesse calculista. E esta deve ser a noiva relâmpago que está na boca de toda a sociedade. O sorriso de Amanda congelou no rosto. Havia algo no tom de Cláudia que soava como uma ameaça velada. Amanda Oliveira. Ela se apresentou estendendo a mão. E você deve ser? Cláudia Ribeiro, respondeu a mulher, apertando sua mão brevemente. Antiga amiga de Ricardo. Ex-noiva, corrigiu Ricardo friamente. De muitos anos atrás. Os olhos de Cláudia brilharam com um divertimento calculado. Detalhes, querido. Éramos tão próximos. Ela se voltou para Amanda. Ricardo não mencionou nada sobre mim? Amanda olhou rapidamente para Ricardo, cuja expressão havia se tornando impenetrável. Não temos o hábito de discutir relacionamentos passados. Prudente, Cláudia riu suavemente, especialmente considerando as circunstâncias do nosso término. Cláudia, o tom de Ricardo era de advertência. Tenho certeza que seus clientes estão esperando. Na verdade, acabamos de encerrar. Ela sorriu, ignorando a deixa para sair. Vocês se importam se eu me juntar a vocês por um momento? Adoraria conhecer melhor a mulher que finalmente conseguiu domar o coração do solteiro mais cobiçado da cidade. Antes que pudessem responder, Cláudia já havia puxado uma cadeira. Amanda sentiu uma tensão quase palpável emanando de Ricardo. Então, Amanda, Cláudia inclinou-se ligeiramente para a frente. Como vocês se conheceram? Todo mundo está comentando sobre esse romance relâmpago. Amanda recitou a versão oficial, a história que haviam repetido tantas vezes que quase parecia verdade. O encontro na praça, a ajuda à dona Helena, os encontros subsequentes na fundação. Fascinante, comentou Cláudia, embora seu tom sugerisse o contrário. E você trabalha com animais, certo? Amanda é veterinária, respondeu Ricardo antes que ela pudesse falar. Uma das melhores. Ainda estudante, na verdade, corrigiu Amanda. Que modesta, sorriu Cláudia com falsa doçura.
É refrescante. A maioria das mulheres que se aproximam de Ricardo tem ambições muito mais elevadas. O comentário atingiu Amanda como uma bofetada. Cláudia estava insinuando exatamente o que Gustavo suspeitava, que ela era uma caçadora de fortuna. Amanda não se aproximou de mim, disse Ricardo, sua voz controlada, mas com uma dureza subjacente. Eu a persegui incansavelmente até convencê-la a me dar uma chance. Cláudia ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Isso sim é novidade. Ricardo Mendes perseguindo uma mulher? Você realmente deve ser especial, Amanda. Ela é, confirmou Ricardo, cobrindo a mão de Amanda com a sua sobre a mesa, um gesto que pareceria afetuoso para qualquer observador, mas que Amanda sentiu como protetor. Bem, Cláudia tomou um gole de champanhe da taça que o garçom havia acabado de trazer. Espero que você entenda onde está se metendo, querida. A família Mendes não é exatamente convencional, especialmente quando se trata de casamentos. O que quer dizer? Perguntou Amanda, sentindo um frio na espinha. Nada específico, Cláudia deu de ombros com falsa inocência. Apenas que há muitas expectativas, tradições, cláusulas. O corpo de Ricardo ficou visivelmente tenso. Já basta, Cláudia. Só estou tentando ajudar, ela sorriu. Não seria terrível se a pobre Amanda entrasse nesse casamento sem compreender todas as nuances envolvidas? Amanda percebeu o jogo que estava acontecendo. Cláudia claramente sabia ou suspeitava do verdadeiro motivo do casamento. Estava tentando provocar uma reação, confirmar suas suspeitas. Agradeço sua preocupação, respondeu Amanda calmamente. Mas Ricardo e eu não temos segredos um com o outro, e estou perfeitamente consciente do que envolve me casar com um Mendes. Os olhos de Cláudia estreitaram-se levemente, avaliando se Amanda estava blefando. Que bom ouvir isso. Eu infelizmente descobri algumas dessas peculiaridades da família tarde demais. É mesmo? Amanda inclinou a cabeça, decidindo virar o jogo. Que peculiaridades seriam essas exatamente? Cláudia hesitou por um momento, claramente não esperando o contra-ataque. Bem, a obsessão com os negócios para começar. A maneira como o patriarca controlava tudo, mesmo do túmulo. As condições que ele impunha. Cláudia, a voz de Ricardo era agora gélida. Acho que já abusou da nossa hospitalidade. A ex-noiva levantou-se com graça estudada. Claro, não quero atrapalhar. Foi um prazer conhecê-la, Amanda. Talvez possamos conversar em outra ocasião, mais privada. Após sua saída, um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Amanda respirou fundo, tentando processar o que acabara de acontecer. Ela sabe, disse finalmente baixinho. Suspeita, corrigiu Ricardo, assim como Gustavo, mas não tem provas. Quem é ela realmente, além de sua ex-noiva? Ricardo passou a mão pelos cabelos, um gesto raro de desconforto. Filha de um dos maiores concorrentes das empresas Mendes. Nosso noivado foi inicialmente incentivado por meu pai, que via uma oportunidade de fusão empresarial. Mas não deu certo. Descobri que ela estava passando informações confidenciais para o pai. Usava nossa relação para espionagem industrial. Amanda arregalou os olhos. Isso é sério. Foi há 7 anos. Terminei nosso noivado imediatamente, é claro. Meu pai ficou furioso com o fracasso da aliança empresarial. Ricardo fez uma pausa, seu olhar distante. Foi pouco depois disso que ele adicionou a cláusula do casamento ao testamento, sua forma de garantir que eu não tomaria decisões baseadas apenas em negócios. Irônico, comentou Amanda, considerando que é exatamente o que estamos fazendo agora. Um sorriso triste apareceu no rosto de Ricardo. A ironia não me escapa. O que ela quis dizer com descobrir peculiaridades tarde demais? Provavelmente se referia ao fato de que eu nunca confiei totalmente nela, nem mesmo quando estávamos noivos. Ricardo bebeu um gole de champanhe. Depois do que ela fez, prometi a mim mesmo que nunca mais deixaria que qualquer pessoa se aproximasse o suficiente para me trair novamente. A confissão simples e direta revelava uma camada de Ricardo que Amanda ainda não havia vislumbrado completamente, a origem de sua frieza, sua desconfiança permanente.
Nem todos são como ela, Amanda disse suavemente. Não, Ricardo a encarou com intensidade. Você certamente não é. Havia algo em seu olhar que fez o coração de Amanda acelerar. Não era parte da encenação para benefício de observadores. Estavam sozinhos em seu pavilhão privado. Era algo genuíno, e isso a assustava mais do que qualquer coisa. No caminho de volta para a mansão, um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Quando chegaram, Ricardo a acompanhou até a porta de seu quarto, como faria um verdadeiro noivo após um encontro. Obrigada pelo jantar, disse Amanda. Apesar da interrupção indesejada, foi agradável. Foi mesmo, concordou Ricardo, parecendo quase surpreso com a própria admissão. Por um momento, ficaram parados, o ar entre eles carregado de algo não dito. Era como se ambos estivessem à beira de um precipício, conscientes do perigo de dar o próximo passo, mas tentados mesmo assim. Boa noite, Amanda, ele disse finalmente, inclinando-se para beijar suavemente sua bochecha. O toque dos lábios dele em sua pele enviou um arrepio por todo o seu corpo. Boa noite, Ricardo. Naquela noite, deitada em sua cama, Amanda percebeu com clareza assustadora que estava em terreno perigoso. O acordo de negócios que havia aceitado estava se transformando em algo muito mais complicado, algo que envolvia seu coração, e isso não estava previsto em nenhuma das cláusulas do contrato que havia assinado. O casamento aconteceu numa tarde dourada de outono, no amplo jardim da mansão Mendes. Flores brancas e azuis decoravam o caminho até o altar, e convidados elegantemente vestidos ocupavam as cadeiras dispostas em semicírculo. Era uma cerimônia relativamente pequena para os padrões da alta sociedade. Apenas 200 convidados, insistira Dona Helena, para manter a intimidade do momento. Amanda observava tudo através de um véu de irrealidade. O vestido de noiva, desenhado exclusivamente para ela por um estilista famoso, pesava em seus ombros como uma armadura. Seu pai, visivelmente mais forte após semanas de tratamento, aguardava para conduzi-la pelo corredor, apoiado em uma bengala, mas capaz de caminhar por conta própria. Um milagre que ela devia a este casamento de mentira. Está pronta, princesa? Perguntou Rafael, ajeitando o pequeno buquê de lírios nas mãos trêmulas da filha. Amanda forçou um sorriso. Estou, pai. Sabe, ele hesitou. Ainda estou surpreso com tudo isso. É tão repentino. Tem certeza que é isso que quer? Por um momento, Amanda considerou contar a verdade. Seu pai merecia saber. Mas então lembrou-se do que estava em jogo, o tratamento dele, o futuro da fundação que agora empregava dezenas de pessoas, a felicidade de Dona Helena. Tantas vidas dependiam desta mentira. Tenho certeza, ela respondeu, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. A marcha nupcial começou, e Amanda caminhou lentamente ao lado do pai até o altar, onde Ricardo a esperava. Vestido em um terno impecável, ele parecia mais atraente do que nunca, e seu olhar, quando encontrou o dela, continha uma intensidade que fez seu coração falhar uma batida. Os votos foram trocados, as alianças deslizaram em seus dedos, e quando o celebrante os declarou marido e mulher, Ricardo beijou-a com uma delicadeza surpreendente. Por um breve momento, Amanda esqueceu-se de que tudo era uma encenação. A recepção que se seguiu foi um desfile de elegância e ostentação. Amanda foi apresentada a dezenas de pessoas cujos nomes mal conseguia memorizar. Sócios, parentes distantes, amigos da família. Todos queriam conhecer a misteriosa jovem que havia conquistado o solteiro mais cobiçado e inacessível da alta sociedade. Vocês formam um casal lindíssimo, comentou uma senhora idosa, prima de Dona Helena. Nunca vi Ricardo sorrir tanto quanto hoje. Amanda olhou para o outro lado do salão, onde Ricardo conversava com alguns executivos. De fato, havia uma suavidade em sua expressão que raramente se via. Enquanto a festa seguia, Amanda notou Gustavo circulando entre os convidados como um tubarão, sempre observando, sempre calculando. Em determinado momento, seus olhares se cruzaram, e ele ergueu sua taça em um brinde silencioso e sardônico. Mais tarde,
Quando a banda tocava e vários casais dançavam, Amanda sentiu alguém tocar seu ombro. Era Sofia, sua melhor amiga. "Posso roubar a noiva por um minuto?" perguntou ela, puxando Amanda para um canto mais tranquilo do jardim. "Você está bem? Parece tensa." "É só a emoção do dia", mentiu Amanda. Sofia franziu a testa. "Amanda, nós nos conhecemos desde a escola. Sei quando está escondendo algo. Esse casamento, há algo errado, não há?" "Do que está falando? Está tudo perfeito. Tão perfeito que parece falso", rebateu Sofia. "Escuta, se ele está te forçando a algo, ou se você se sente presa de alguma forma..." "Não é nada disso", Amanda interrompeu, mais bruscamente do que pretendia. Abaixando a voz, continuou. "Olha, as coisas são complicadas, mas estou fazendo o que preciso fazer. Confie em mim, por favor." Sofia não parecia convencida, mas assentiu. "Só prometa que virá até mim se precisar de ajuda, para qualquer coisa." "Prometo." O resto da noite transcorreu como um sonho febril. Quando finalmente os últimos convidados se despediram, Amanda encontrava-se exausta. Conforme o combinado, ela e Ricardo compartilhariam a suíte principal da mansão a partir daquela noite, para manter as aparências perante os funcionários e familiares. "Você pode usar o banheiro primeiro", ofereceu Ricardo quando estavam sozinhos no quarto enorme. "Mandei colocar suas coisas na segunda cômoda e no closet da esquerda." Amanda assentiu, grata pela consideração. "Obrigada. E... obrigada também por tudo hoje. Sei que era apenas uma encenação, mas você foi convincente." Ricardo a estudou por um momento. "Você também foi. Quase acreditei quando disse aceito." Havia algo estranho em sua voz, uma nota que Amanda não conseguia decifrar. Antes que pudesse responder, ele pegou um travesseiro e um cobertor do armário. "Dormirei no sofá da antessala. Boa noite, Amanda." Sozinha na cama king size que parecia imensa demais, Amanda refletiu sobre o absurdo de sua situação. Estava legalmente casada com um homem que mal conhecia, vivendo uma mentira elaborada que a cada dia parecia mais real e, ao mesmo tempo, mais frágil. As semanas seguintes trouxeram uma rotina surpreendentemente doméstica. Durante o dia, Ricardo trabalhava nas empresas enquanto Amanda retomava seus estudos de veterinária, agora matriculada na melhor universidade da cidade. À noite jantavam juntos, frequentemente com Dona Helena, e ocasionalmente compareciam a eventos sociais como o casal perfeito que todos acreditavam que eram. Em público, eram atenciosos um com o outro, trocando pequenos toques e olhares que pareciam genuínos. Em privado, mantinham uma distância polida, embora a tensão entre eles crescesse a cada dia. Foi durante um desses jantares em família que Dona Helena deixou cair a bomba que mudaria tudo. "Então, crianças", ela comentou casualmente enquanto saboreava sua sobremesa, "já pensaram em quando vão me dar um neto?" Amanda engasgou com o vinho que bebia, enquanto Ricardo congelou com o garfo a meio caminho da boca. "Mãe", ele recuperou-se primeiro, "estamos casados há apenas um mês. E daí? Vocês são jovens e saudáveis, e eu não estou ficando mais jovem." Ela sorriu. "Além disso, tenho visto como vocês se olham. Não me surpreenderia se já estivessem tentando." Amanda sentiu o rosto queimar. A ideia de ter um filho com Ricardo nunca havia sido discutida, muito menos incluída no contrato. Era uma complicação que não haviam previsto. Mais tarde, em seu quarto, ela confrontou Ricardo. "O que vamos fazer? Sua mãe está esperando um neto que nunca vai existir." Ricardo passou a mão pelos cabelos, claramente perturbado. "Podemos ganhar tempo. Dizer que queremos aproveitar o início do casamento, que você quer terminar seus estudos primeiro. E daqui a um ano, quando nos divorciarmos? Como explicaremos isso a ela?" A menção ao divórcio iminente pairou no ar como uma nuvem pesada. Nos últimos tempos, ambos haviam evitado falar sobre o fim programado de seu arranjo. "Resolveremos isso quando chegar a hora", respondeu Ricardo com uma firmeza que não convenceu nenhum dos dois. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. 3 meses após o casamento, Amanda havia se adaptado à sua nova vida de maneira surpreendente.
Seu pai continuava melhorando com o tratamento. Seus estudos de veterinária progrediam excelentemente. E até mesmo sua relação com Ricardo havia evoluído para algo próximo de uma amizade genuína. Eles jantavam juntos quase todas as noites, conversando sobre seus dias. Ricardo mostrava um interesse sincero em seus estudos, ocasionalmente fazendo perguntas perspicazes sobre casos veterinários que ela mencionava. Amanda, por sua vez, descobriu-se interessada no trabalho dele, nas complexidades de administrar um conglomerado de empresas. Em momentos raros, compartilhavam histórias pessoais, memórias de infância, sonhos que haviam abandonado pelo caminho. Pequenas confidências que construíam uma ponte sobre o abismo que inicialmente os separava. Numa noite de tempestade, quando o trovão fez a eletricidade falhar, eles se encontraram sentados à luz de velas na biblioteca, bebendo vinho e conversando até tarde. Foi a primeira vez que Ricardo falou abertamente sobre seu pai, sobre a pressão constante para ser perfeito, sobre o medo permanente de desapontá-lo. Às vezes me pergunto se ele teria orgulho do homem que me tornei, confessou Ricardo, olhando para as chamas da lareira. Acho que teria, respondeu Amanda suavemente. Você manteve as empresas prósperas, protegeu a fundação da sua mãe, cuida dela como poucos filhos fariam. Mas tudo isso baseado em uma mentira. Ele bebeu um gole de vinho. Nosso casamento é uma fraude, Amanda, construído sobre documentos e contratos. Nem tudo nele é falso, ela disse sem pensar, e imediatamente se arrependeu. Ricardo virou-se para encará-la, seus olhos refletindo as chamas dançantes. O que quer dizer? Amanda sentiu o coração acelerar. Quero dizer que... Nos tornamos amigos, não é? Isso é real. Por um longo momento, Ricardo a fitou com uma intensidade que a fez prender a respiração. Então, lentamente, ele se aproximou, seus dedos tocando levemente o rosto dela. Apenas amigos? Perguntou sua voz rouca. O momento foi interrompido pelo retorno súbito da eletricidade, a luz brilhante quebrando o encanto. Amanda levantou-se abruptamente. Está ficando tarde. Acho melhor irmos dormir. Amanda, ele chamou quando ela já estava na porta. Um dia teremos que conversar sobre isso. Sobre o quê? Sobre o que está realmente acontecendo entre nós. Mas esse dia não chegou. Em vez disso, na semana seguinte, a crise que ambos temiam finalmente explodiu. Era uma noite de gala beneficente para a Fundação Mendes. O salão de eventos do hotel mais exclusivo da cidade estava decorado com elegância, repleto de membros da alta sociedade, todos dispostos a abrir suas carteiras por uma boa causa e uma boa oportunidade de aparecer. Amanda estava deslumbrante em um vestido azul petróleo, com os cabelos arrumados em um coque elaborado. Nos últimos meses, havia aprendido a navegar com crescente facilidade nesse mundo de luxo e privilégio. Após 4 meses de casamento, ela e Ricardo funcionavam como uma equipe bem afinada em eventos sociais. Você está maravilhosa, comentou Dona Helena, aproximando-se com seu andar elegante. Meu filho é um homem de sorte. Amanda sorriu, genuinamente afetuosa. Com o passar dos meses, havia desenvolvido um carinho verdadeiro pela sogra, o que tornava a mentira ainda mais dolorosa. A senhora também está linda, Helena. Ah, só estou vestindo minhas joias mais caras para impressionar os doadores. Ela riu. Falando nisso, preciso roubar Ricardo por alguns minutos para apresentá-lo a alguns potenciais benfeitores. Claro, assentiu Amanda. Vou aproveitar para checar como meu pai está. Rafael havia insistido em comparecer, apesar do cansaço. O tratamento estava funcionando, mas ainda havia dias difíceis. Amanda o encontrou conversando animadamente com um homem idoso sobre jardinagem. Amanda, querida, seu pai sorriu ao vê-la. Estava contando ao Dr. Martins sobre nossas roseiras. Que crescem admiravelmente bem para um apartamento urbano, comentou o homem. Amanda ergueu uma sobrancelha. Eles nunca tiveram roseiras no pequeno apartamento. Pai, está confundindo as coisas, ela disse gentilmente. Nossas roseiras ficavam na casa da vovó no interior. Rafael franziu a testa confuso. Não, tenho certeza que... talvez você esteja certa.
Essa pequena confusão despertou uma preocupação em Amanda. O neurologista havia mencionado que lapsos ocasionais de memória poderiam ocorrer, mesmo com o tratamento progredindo bem. Com licença, ela sorriu para o Dr. Martins. Vou buscar um pouco de água para meu pai. Enquanto atravessava o salão em direção ao bar, Amanda notou Gustavo Mendes conversando intensamente com Cláudia. A visão dos dois juntos enviou um arrepio de apreensão por sua espinha. Ambos a haviam evitado nos últimos eventos, mas seus olhares de desconfiança nunca diminuíram. Uma água, por favor, pediu ela ao barman. Amanda Mendes. Uma voz suave soou ao seu lado. Era Cláudia, materializada como por encanto, exalando perfume caro e malícia velada. A noiva do ano. Como está a vida de casada? Maravilhosa, respondeu Amanda, mantendo a compostura. Com licença, meu pai está esperando. Seu pai. Cláudia segurou levemente seu braço, impedindo-a de sair. O homem milagrosamente curado por um tratamento experimental caríssimo que começou exatamente quando você e Ricardo anunciaram o noivado. Que coincidência fascinante, não acha? O coração de Amanda acelerou. Não sei do que está falando. Claro que sabe. Cláudia sorriu, seus olhos frios. Assim como sabe exatamente por que Ricardo precisava se casar, antes de seu 35º aniversário. A famosa cláusula do testamento. Amanda manteve a expressão neutra, embora sentisse pânico crescendo. Se você tem algo a dizer, Cláudia, diga claramente. Só queria que soubesse que não é a primeira, respondeu ela, inclinando-se para falar mais baixo. Ricardo já tentou esse mesmo arranjo antes, comigo. O quê? Ah, vejo que essa parte ele não compartilhou. Cláudia riu suavemente. Sim, há 7 anos, quando o prazo começou a se aproximar, ele me propôs um casamento de conveniência. A diferença é que eu exigi metade das ações das empresas Mendes como parte do acordo. Amanda sentiu-se tonta. Seria possível? Ricardo nunca havia mencionado uma proposta anterior. Você está mentindo. Por que mentiria? Pergunte a ele. Se duvida. Cláudia deu de ombros. Claro. Ricardo provavelmente dirá que terminamos porque descobriu que eu estava espionando para meu pai. Tão mais nobre do que admitir que simplesmente não quis pagar o preço que exigi. Antes que Amanda pudesse responder, um burburinho crescente chamou sua atenção. No centro do salão, Gustavo havia subido ao pequeno palco destinado aos discursos, segurando uma taça de champanhe e um microfone. Senhoras e senhores, sua voz ecoou pelos alto-falantes. Peço um momento da atenção de todos, por favor. O salão silenciou gradualmente. Ricardo, que conversava com um grupo de empresários do outro lado do ambiente, virou-se com uma expressão de desconfiança. Como todos sabem, estamos aqui para apoiar a maravilhosa Fundação Mendes, continuou Gustavo, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Uma instituição dedicada a ajudar aqueles que não podem se defender sozinhos, os animais abandonados. Aplausos educados ecoaram pelo salão. Mas esta noite também celebramos o amor. Gustavo ergueu sua taça na direção de Ricardo e depois localizou Amanda com os olhos. O amor surpreendente e conveniente que uniu meu primo Ricardo à encantadora Amanda. Um murmúrio confuso percorreu o salão. Amanda viu Ricardo começar a se movimentar em direção ao palco, sua expressão agora claramente alarmada. Um amor tão poderoso que floresceu em semanas, tão intenso que precisou ser oficializado imediatamente. Gustavo riu, sua voz carregada de sarcasmo. Ou seria por outro motivo? Gustavo, já chega. Ricardo havia chegado ao pé do palco, sua voz carregada de autoridade. Mas acabei de começar, primo. Gustavo balançou um pendrive no ar. Trouxe até um presente audiovisual para os convidados. Uma gravação muito interessante de uma reunião entre Ricardo e seu advogado, discutindo os termos de um certo contrato matrimonial. O sangue de Amanda gelou. Como ele havia conseguido aquilo? A sala parecia girar ao seu redor. Senhoras e senhores, continuou Gustavo implacável, vocês gostariam de saber o preço exato que Ricardo Mendes pagou para ter uma esposa? Quanto custa comprar uma noiva nos dias de hoje? 10 milhões? 15?
Amanda viu Dona Helena levar a mão ao peito, os olhos arregalados em choque. Seu pai olhava ao redor, confuso com o que estava acontecendo. Você não faz ideia com quem está mexendo, ameaçou Ricardo, a voz perigosamente baixa. Ah, faço sim, respondeu Gustavo, imperturbável. Com um homem tão desesperado pelo controle das empresas da família, que comprou uma esposa para satisfazer a cláusula do testamento. Um burburinho escandalizado percorreu o salão. Flashes de câmeras começaram a disparar. Amanda sentiu-se exposta, vulnerável, como se estivesse nua diante de todos. Vamos ouvir então. Gustavo inseriu o pendrive em um notebook conectado ao sistema de som. Mas antes que qualquer áudio pudesse ser reproduzido, os seguranças do evento, acionados pelo chefe da segurança de Ricardo, subiram ao palco e desconectaram o equipamento. Por favor, senhores. A voz do coordenador do evento soou nos alto-falantes. Este comportamento é inapropriado para um evento beneficente. Mas o estrago já estava feito. O murmúrio de especulações crescia pelo salão. Amanda viu os olhares chocados e curiosos voltados para ela, alguns com pena, outros com malícia evidente. Ricardo aproximou-se rapidamente, seu rosto uma máscara de controle forçado. Vamos sair daqui, ele disse baixinho pegando sua mão. Helena. Amanda olhou para a sogra, que permanecia imóvel, claramente abalada. Antônio está com ela. Ricardo indicou o advogado da família, que já conduzia Dona Helena para uma saída lateral. E alguém levará seu pai para casa em segurança. Agora temos que ir. Enquanto saíam escoltados por seguranças, Amanda ouviu a risada triunfante de Gustavo ecoando pelo salão. Uma risada que marcava o início do colapso de todo o elaborado castelo de cartas que haviam construído. A viagem de volta à mansão foi feita em silêncio absoluto. Ricardo, tenso ao volante, mantinha os olhos fixos na estrada, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. Amanda olhava pela janela, tentando processar o que havia acontecido. Sua vida, sua reputação, tudo estava em ruínas. Quando finalmente chegaram, Ricardo conduziu-a diretamente à biblioteca, o cômodo mais privado da casa, onde conversas confidenciais não poderiam ser ouvidas pela criadagem. Como ele conseguiu aquela gravação? Perguntou Amanda assim que a porta se fechou. Provavelmente subornando alguém no escritório de Antônio, respondeu Ricardo, servindo-se de um drink forte. Gustavo sempre teve talento para corromper pessoas. E agora? Toda a cidade vai saber. Sua mãe... Minha mãe será minha prioridade assim que ela chegar, Ricardo interrompeu. Já enviei o médico dela para acompanhá-la até em casa. Amanda afundou em uma poltrona, sentindo o peso de tudo desabando sobre seus ombros. É o fim, não é? Toda a farsa, o acordo, tudo acabou. Ricardo permaneceu em silêncio por um longo momento, encarando o líquido âmbar em seu copo. Quando finalmente falou, sua voz era estranhamente controlada. Não necessariamente. Gustavo tem a gravação, mas não tem o contrato em si. Podemos alegar que foi uma ideia considerada, mas nunca implementada, que nos apaixonamos de verdade no processo. Amanda olhou para ele incrédula. Mais mentiras? É essa sua solução? Você tem uma ideia melhor? Ele rebateu irritado. Se admitirmos a verdade agora, você perde sua compensação financeira. Seu pai perde o tratamento. E eu perco o controle das empresas para o Gustavo, que certamente cortará o financiamento da fundação. Todos perdemos. E sua mãe? Vamos continuar mentindo para ela também. A menção de Dona Helena fez o rosto de Ricardo endurecer. Especialmente para ela. Seria cruel demais dizer a verdade agora. Amanda levantou-se, súbita raiva crescendo dentro dela. Não percebe o que está acontecendo? É isso que essa mentira fez conosco. Transformou-nos em pessoas que não hesitam em enganar até aqueles que amam. Estamos enterrados tão fundo em falsidades que já não conseguimos enxergar a saída. O que sugere, então? Que joguemos tudo para o alto? Que eu diga sim, Gustavo, você venceu? Pode destruir tudo que meu pai construiu? É isso que quer? Quero honestidade. Quero poder olhar no espelho sem sentir vergonha. Amanda gritou, lágrimas começando a escorrer.
Estou cansada de fingir, de atuar, de calcular cada palavra que digo. Ricardo aproximou-se. Seu rosto uma mistura de frustração e algo mais, algo quase vulnerável. Amanda, por favor, só precisamos aguentar mais alguns meses. Depois que eu assumir oficialmente o controle das empresas, podemos o quê? Divorciar discretamente como planejado? Continuar vivendo esta farsa até lá? Não sei se consigo mais. Um silêncio tenso caiu entre eles. Amanda enxugou as lágrimas com as costas das mãos, sentindo-se exausta física e emocionalmente. Cláudia me disse algo esta noite. Ela falou finalmente. Disse que você propôs o mesmo arranjo a ela anos atrás. Ricardo pareceu genuinamente surpreso. E você acreditou nela? É verdade? Ele hesitou por um segundo. Sim e não. Quando percebi que o prazo do testamento estava se aproximando, considerei brevemente a possibilidade com Cláudia, já que estávamos juntos, mas nunca cheguei a fazer uma proposta formal. Ela descobriu sobre a cláusula e sugeriu o arranjo por conta própria, exigindo metade das ações da empresa como pagamento. E você recusou. Claro que recusei. Seria entregar metade do legado do meu pai a uma oportunista. Amanda sentiu uma pontada de dor. E o que sou eu? Uma oportunista mais barata? A expressão de Ricardo mudou, suavizando-se. Você não é nada parecida com Cláudia. Nunca foi. Não. Também aceitei me casar com você por dinheiro. Você aceitou para salvar seu pai, ele corrigiu, e nunca pediu nada além do que ofereci inicialmente. Na verdade, ele sorriu tristemente. Várias vezes tentei dar mais a você. Joias, roupas, um carro, e você sempre recusou. O som da porta da mansão se abrindo interrompeu a conversa. Passos apressados ecoaram pelo corredor, e logo Antônio, o advogado, entrou na biblioteca, sua expressão grave. Ricardo, sua mãe está com o médico na sala de estar. Ela está abalada, mas estável. Obrigado, Antônio. Vou vê-la em um minuto. Ricardo voltou-se para Amanda. Precisamos decidir o que dizer a ela. A verdade, respondeu Amanda firmemente. Ela merece isso. Ricardo balançou a cabeça, hesitante. Você não entende. Minha mãe, ela tem um coração frágil, literalmente. Um choque emocional intenso poderia... Ela é mais forte do que você pensa, interrompeu Amanda. Continuar mentindo só vai piorar as coisas. Antes que Ricardo pudesse responder, a porta da biblioteca se abriu novamente, e Dona Helena entrou dispensando o médico que tentava impedi-la. Apesar da palidez, mantinha-se ereta, com a dignidade característica dos Mendes. Mãe, você deveria estar descansando. Ricardo adiantou-se preocupado. Helena ignorou-o, olhando diretamente para Amanda. É verdade? O que Gustavo disse? Vocês fizeram algum tipo de acordo? O momento da verdade havia chegado. Amanda sentiu como se estivesse à beira de um abismo. Olhou para Ricardo, viu o medo e a súplica em seus olhos. E então voltou-se para Helena. Sim, respondeu, sua voz baixa, mas firme. Quando nos conhecemos, Ricardo me propôs um casamento de conveniência. Ele precisava se casar para cumprir a cláusula do testamento do seu marido, e eu precisava de dinheiro para o tratamento do meu pai. Helena cambaleou ligeiramente, e Ricardo rapidamente a ajudou a sentar-se em uma poltrona. Mãe, deixe-me explicar. Silêncio, Ricardo. Helena levantou a mão interrompendo-o. Seus olhos continuavam fixos em Amanda. Continue. Amanda respirou fundo. Assinamos um contrato. Eu me casaria com ele por 1 ano. Ele pagaria o tratamento do meu pai e me daria uma compensação financeira após o divórcio. Um silêncio pesado preencheu a sala. Helena fechou os olhos por um momento, como se absorvendo o impacto das palavras. Entendo, disse finalmente. Então, para a surpresa de Amanda, um pequeno sorriso triste apareceu em seus lábios. E quando começaram a se apaixonar um pelo outro, antes ou depois do casamento? A pergunta pegou tanto Amanda quanto Ricardo de surpresa. Do que está falando? Perguntou Ricardo confuso. Helena balançou a cabeça, como se lidando com crianças particularmente lentas. Meu filho, posso ser velha, mas não sou cega. Vejo como vocês se olham quando acham que ninguém está observando. Ouço como suas vozes mudam quando falam um com o outro.
Nenhum ator é tão bom assim. Amanda sentiu seu coração acelerar. Helena, o acordo foi real. Começou como um negócio. Sim, e então se transformou em algo mais, Helena completou suavemente. Algo que nenhum de vocês planejou ou esperava. Amanda olhou para Ricardo, encontrando nele a mesma expressão atordoada que imaginava estar em seu próprio rosto. A questão agora, continuou Helena, não é como isso começou, mas como vai terminar. O que sentem um pelo outro, agora que todas as mentiras foram expostas. O silêncio que se seguiu à pergunta de Dona Helena parecia quase físico, pesado e denso. Amanda sentiu-se exposta, como se a mulher idosa tivesse visto através de todas as suas defesas e localizado aquele sentimento que ela vinha tentando negar há semanas. Foi Ricardo quem encontrou a voz primeiro. Mãe, a situação é complicada. Nós... Não estou perguntando sobre a situação, interrompeu Helena gentilmente. Estou perguntando sobre os seus sentimentos, sobre o que está aqui. Ela tocou o próprio peito, sobre o coração. Amanda percebeu o conflito no rosto de Ricardo. Para um homem acostumado a controlar todas as variáveis, a navegar o mundo dos negócios com precisão calculada, essa pergunta sobre emoções era mais desafiadora que qualquer negociação empresarial. Ele começou, então parou, olhando para Amanda como se buscasse ajuda. Pela primeira vez desde que o conhecera, ela viu vulnerabilidade total em seus olhos. O momento foi interrompido pelo som do celular de Antônio. O advogado, que permanecera discretamente ao fundo, atendeu rapidamente. Receio que tenhamos problemas mais urgentes, anunciou após desligar. Gustavo já vazou trechos da gravação para a imprensa. Está em todos os portais de notícias e os primeiros repórteres já estão no portão da mansão. Ricardo fechou os olhos por um instante, sua expressão endurecendo novamente. Ele não perde tempo. O que ele espera conseguir com isso? Perguntou Amanda. Se o escândalo prejudica você, também afeta as empresas que ele quer controlar. Para Gustavo, isso é uma vitória de qualquer forma, explicou Ricardo. Se eu perder o controle das empresas para ele, ganha. Se as ações desvalorizarem e ele puder comprá-las por menos, também ganha. E mais que tudo, ele adora me ver humilhado publicamente. O advogado pigarreou. Precisamos de uma estratégia imediata para lidar com a imprensa. Sugiro uma nota oficial seguida de uma entrevista com algum veículo simpático para contar nossa versão. Nossa versão sendo... questionou Amanda. Antônio olhou para Ricardo, que respondeu. Que tudo começou como um acordo, sim, mas que desenvolvemos sentimentos reais no processo. Mas mentiras, então, concluiu Amanda cansada. Não necessariamente, interveio Dona Helena, surpreendendo a todos. Antônio, poderia nos dar licença? Gostaria de conversar a sós com meu filho e minha nora. Quando o advogado saiu, Helena voltou-se para o casal, uma nova determinação em seu olhar. Antes de decidirmos como enfrentar o mundo lá fora, vocês dois precisam enfrentar a verdade aqui dentro. Ricardo, responda à minha pergunta. O que sente pela Amanda? Ricardo caminhou até a janela, mantendo as costas voltadas para elas. Por um longo momento, apenas o tic-tac do relógio antigo na parede preenchia o silêncio. Quando planejei tudo isso, ele começou finalmente, sua voz baixa. Era apenas um negócio, um meio para atingir um fim. A escolha de Amanda foi estratégica. Alguém sem conexões com nossos concorrentes, alguém com necessidade financeira, alguém que você, mãe, já havia aprovado. Ele se voltou, encarando Amanda diretamente. Mas então algo aconteceu, algo que não constava em nenhuma planilha, em nenhuma projeção. O quê? Encorajou Helena suavemente. Comecei a esperar pelas nossas conversas, a observá-la quando trabalhava com os animais na fundação, tão dedicada, tão genuína. A notar como seus olhos brilham quando fala sobre seus sonhos, como morde o lábio quando está concentrada, como ri sem reservas quando algo a diverte de verdade. Amanda sentiu seu coração acelerar. Nunca imaginara que Ricardo observara tantos detalhes sobre ela. Em algum momento, continuou ele, o acordo deixou de ser a razão pela qual eu queria que você estivesse aqui.
Percebi que estava procurando desculpas para passar mais tempo com você. Que me importava genuinamente com seu bem-estar, seus sonhos, seus medos. Ele deu alguns passos em direção a Amanda, parando a um braço de distância dela. Eu nunca planejei isso. Nunca planejei sentir algo. E o que você sente? Perguntou Amanda, quase num sussurro. Os olhos de Ricardo encontraram os dela, mais suaves e vulneráveis do que jamais haviam sido. Acho que estou apaixonado por você, Amanda. Não pela esposa que comprei, mas pela mulher que conheci. A mulher que não tem medo de discordar de mim, que me desafia a ser melhor, que enxerga além da minha fachada. A confissão pairou no ar como algo frágil e precioso. Amanda sentiu lágrimas se formando em seus olhos, um nó na garganta, tornando difícil responder. Dona Helena virou-se para ela. E você, querida? O que sente pelo meu filho? Amanda olhou para Ricardo, vendo-o não como o bilionário calculista que havia proposto um contrato de casamento, mas como o homem que ela conhecera nos últimos meses. O homem que cuidava secretamente de um labrador resgatado, que tratava seu pai com respeito genuíno, que a ouvia com verdadeiro interesse quando ela falava sobre seus estudos e sonhos. Eu lutei contra isso, admitiu finalmente. Dizia a mim mesma que era loucura, que estava confundindo gratidão com outros sentimentos, que seria uma tola se me permitisse sentir algo real por um homem que me via apenas como parte de um negócio. Mas... Ricardo se aproximou mais um passo, seus olhos implorando por uma resposta. Mas aconteceu mesmo assim. Amanda sorriu através das lágrimas, especialmente nas pequenas coisas, na forma como você se lembra como eu gosto do meu café. Como sempre pergunta sobre meus estudos, genuinamente interessado. Como, apesar de toda a sua postura fria, eu pego você sendo gentil quando pensa que ninguém está vendo. Ela respirou fundo, reunindo coragem para a confissão final. Eu me apaixonei pelo homem por trás do contrato, e isso me aterrorizava, porque nosso acordo tem prazo de validade. Dona Helena observava a cena com os olhos úmidos de emoção. Parece que temos nossa resposta, ela disse suavemente. E também nossa estratégia para lidar com a imprensa. Ricardo, sem tirar os olhos de Amanda, estendeu a mão para tocar seu rosto. Não precisamos mais de um acordo, de um contrato. O que está sugerindo? Perguntou Amanda, seu coração batendo tão forte que achava que ele poderia ouvir. Estou sugerindo que transformemos esse casamento de conveniência em algo real, sem contratos, sem prazos, sem compensações financeiras. Apenas um homem e uma mulher que descobriram o amor da maneira mais improvável. Amanda fechou os olhos, sentindo o toque dele em sua pele. Seria possível transformar toda aquela mentira em algo verdadeiro? E se não der certo? Ela sussurrou. E se descobrirmos que isso tudo foi apenas parte da fantasia que criamos? Então teremos tentado, respondeu ele simplesmente. Teremos dado uma chance ao que sentimos, em vez de nos escondermos atrás de cláusulas contratuais. Dona Helena levantou-se discretamente. Vou deixá-los a sós para discutir isso, e vou pedir a Antônio que mantenha a imprensa afastada por enquanto. Quando ficaram sozinhos, Ricardo deu o último passo, eliminando qualquer distância entre eles. O que me diz, Amanda? Quer tentar um casamento de verdade dessa vez? Amanda olhou para Ricardo, seu coração debatendo-se entre esperança e medo. Toda a sua vida havia sido construída sobre decisões práticas, racionais, sempre colocando necessidades acima de desejos. O acordo com Ricardo havia sido apenas mais uma dessas decisões, um sacrifício necessário pelo bem de seu pai. Mas agora, pela primeira vez, estava diante de uma escolha baseada puramente em emoções, em desejos do coração. Não será fácil, ela disse finalmente. Depois de começar tudo com mentiras, construir algo verdadeiro exigirá muito trabalho. Nunca fugi do trabalho duro, respondeu Ricardo, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios, especialmente quando o resultado vale a pena. Amanda sentiu um sorriso formar-se em resposta. E ainda temos o problema do Gustavo, da imprensa, do escândalo. Enfrentaremos juntos, ele segurou suas mãos.
não como um acordo de negócios, mas como parceiros, como um verdadeiro casal. Naquele momento, Amanda tomou sua decisão. Erguendo-se nas pontas dos pés, eliminou a distância entre seus rostos e o beijou. Não um beijo para as câmeras ou para manter aparências, mas um beijo real, carregado de todas as emoções que haviam crescido entre eles nos últimos meses. Quando se separaram, Ricardo a olhava com espanto e felicidade. Isso é um sim? É um vamos tentar, ela respondeu, sorrindo entre lágrimas. Dia após dia, construindo algo real a partir desse início improvável. Os dias seguintes foram um turbilhão. Conforme previsto, a história do casamento comprado explodiu na mídia, tornando-se o escândalo da temporada. Fotógrafos acampavam nos portões da mansão, sites de fofocas especulavam sobre detalhes sórdidos e o nome dos Mendes aparecia em todas as manchetes. Mas, para surpresa da imprensa ávida por drama, o casal decidiu enfrentar a tempestade de frente. Em uma entrevista exclusiva para um respeitado programa de televisão, Ricardo e Amanda admitiram a verdade, que sim, seu relacionamento havia começado como um acordo, motivado por necessidades mútuas. Mas o que começou como um contrato, explicou Ricardo, segurando a mão de Amanda diante das câmeras, transformou-se em algo que nenhum documento legal poderia prever ou conter: amor verdadeiro. O público, inicialmente chocado, começou gradualmente a se encantar com a história do casal. Era como um conto de fadas moderno. A jovem comum que conquistou o coração do bilionário frio, o acordo de negócios que floresceu em romance genuíno. Gustavo, frustrado ao ver seu plano de destruição se transformar em uma história de redenção que apenas aumentava a popularidade de Ricardo, tentou novos ataques. Vazou detalhes do contrato original, questionou publicamente a recuperação milagrosa do pai de Amanda e até insinuou que o casal estava manipulando a opinião pública. Suas tentativas, porém, perderam força quando ele mesmo foi exposto. Investigações iniciadas por Antônio revelaram que Gustavo havia cometido fraudes em algumas subsidiárias das empresas Mendes, desviando fundos para contas pessoais. O escândalo resultou em seu afastamento imediato do conselho administrativo e em processos criminais. Cláudia, percebendo que o vento havia mudado de direção, tentou se reconciliar com Ricardo, alegando que havia sido manipulada por Gustavo. Sua proposta foi educadamente rejeitada. Enquanto o mundo exterior se agitava, Amanda e Ricardo começaram a reconstruir seu relacionamento sobre bases mais honestas. Não foi um processo sem dificuldades. Anos de defesas emocionais não desaparecem da noite para o dia, e ambos tiveram que aprender a confiar verdadeiramente um no outro. Em uma tarde de domingo, 6 meses após a explosão do escândalo, eles renovaram seus votos em uma cerimônia íntima nos jardins da mansão. Apenas familiares e amigos próximos estavam presentes, incluindo Rafael, agora significativamente recuperado, capaz de caminhar com auxílio apenas de uma bengala. Quando nos casamos pela primeira vez, disse Amanda em seus votos, recitei palavras que não acreditava realmente. Hoje cada palavra vem do meu coração. Prometo amar você não por obrigação ou contrato, mas porque escolho, livremente, todos os dias. Ricardo, o homem que antes escondia suas emoções como sinal de força, deixou lágrimas correrem livremente enquanto respondia. Você me ensinou que a verdadeira força está na vulnerabilidade, em abrir o coração, mesmo sabendo que pode se machucar. Prometo honrar essa lição todos os dias da nossa vida juntos. Dona Helena, radiante ao ver o filho genuinamente feliz pela primeira vez em anos, foi a primeira a abraçá-los após a cerimônia. Sabia desde o momento em que vi vocês dois juntos, sussurrou para Amanda, mesmo quando vocês mesmos não sabiam. A vida começou a encontrar um novo ritmo, um novo equilíbrio. Amanda concluiu seus estudos de veterinária com honras e, com o apoio de Ricardo, transformou uma ala da Fundação Mendes em uma clínica modelo para animais resgatados. O projeto rapidamente ganhou reconhecimento nacional, tornando-se referência em tratamentos inovadores e programas de reabilitação.
Ricardo, por sua vez, assumiu oficialmente o controle total das empresas Mendes ao completar 35 anos, cumprindo o desejo de seu pai. Sob sua liderança, o grupo expandiu seus investimentos em iniciativas sustentáveis e programas sociais, incluindo o financiamento de tratamentos experimentais para pacientes com doenças neurológicas raras, inspirado pela experiência de Rafael. Rafael, recuperado o suficiente para ter uma vida praticamente normal, encontrou um novo propósito ajudando na administração da clínica da filha. Sua experiência anterior como contador tornou-se valiosa para a gestão financeira do projeto. Em uma noite tranquila, 1 ano após a renovação dos votos, Amanda encontrou Ricardo na biblioteca, contemplando o retrato de seu pai na parede. "Pene por seus pensamentos", disse ela, abraçando-o por trás. Ricardo sorriu, cobrindo as mãos dela com as suas. "Estava pensando em como meu pai ficaria surpreso com tudo isso. Ele criou aquela cláusula no testamento para me forçar a construir uma vida além dos negócios, para me fazer entender o valor de comprometimento e família." "Acho que ele ficaria orgulhoso", respondeu Amanda, repousando a cabeça no ombro dele. "No final você honrou a intenção por trás da cláusula, mesmo que o caminho tenha sido não convencional." Ricardo virou-se para encará-la, seus olhos cheios de uma ternura que poucos além de Amanda já haviam testemunhado. "Nunca pensei que diria isso, mas sou grato por aquela cláusula. Sem ela, talvez nunca tivesse encontrado você." "O destino tem formas estranhas de unir as pessoas", Amanda sorriu. "Quem diria que um encontro casual em uma praça, uma idosa passando mal e um acordo de negócios nos levariam a isso?" "A isso?" Ricardo ergueu uma sobrancelha provocativo. "Ao amor", ela respondeu simplesmente, erguendo-se para beijá-lo. No jardim da mansão, as rosas que Amanda havia plantado começavam a florescer, símbolo do renascimento que ambos haviam vivido. Um casamento que começara como uma transação comercial havia, contra todas as probabilidades, se transformado em uma união verdadeira, baseada em respeito mútuo, compreensão e, acima de tudo, amor genuíno. Sabe, meus queridos, às vezes a vida nos coloca em caminhos que jamais pensaríamos trilhar. Amanda, uma jovem simples e dedicada, nunca imaginou que um ato de bondade numa praça mudaria completamente seu destino. Ricardo, um homem endurecido pelas decepções, nunca planejou abrir seu coração novamente. Mas o universo tinha planos maiores para ambos. Esta história nos ensina que, mesmo nas circunstâncias mais improváveis, o amor verdadeiro pode florescer. Como uma flor teimosa que brota entre as rachaduras do concreto, ele encontra seu caminho mesmo nos terrenos mais hostis. O que começou como um acordo frio de negócios transformou-se em uma das conexões mais profundas que duas almas podem formar. Também aprendemos que, por mais elaboradas que sejam nossas mentiras, a verdade sempre encontra uma forma de vir à tona. Amanda e Ricardo descobriram que viver na honestidade, por mais dolorosa que possa ser inicialmente, traz uma liberdade que nenhuma riqueza material pode comprar. E talvez a lição mais importante: nunca devemos julgar as pessoas apenas pela superfície que mostram ao mundo. Ricardo, visto por todos como frio e calculista, escondia um coração capaz de grande amor e compaixão. Amanda, aparentemente frágil e inocente, revelou uma força interior e integridade admiráveis quando posta à prova. Como dizia a avó de Amanda, os corações mais machucados são frequentemente os que têm maior capacidade de amar, uma vez que as feridas se transformam em sabedoria. Ricardo precisou quebrar suas defesas para descobrir que sua verdadeira força estava em sua vulnerabilidade. Amanda precisou enfrentar suas inseguranças para perceber seu próprio valor. E no final, ambos entenderam que o amor verdadeiro não é um conto de fadas perfeito, mas uma jornada diária de escolhas, de compromisso, de crescimento conjunto. Um caminho que vale a pena trilhar, mesmo quando começa das formas mais inesperadas. Se você gostou dessa história de amor improvável, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe nos comentários se você já viveu ou conhece alguma história de amor que começou de maneira inusitada.
Ative o sininho para receber notificações de novas histórias emocionantes como esta. Lembre-se sempre, às vezes, o destino tem um senso de humor peculiar ao juntar duas almas. E frequentemente, são justamente os começos mais improváveis que levam aos amores mais verdadeiros e duradouros. Até a próxima história, meus queridos ouvintes. Que o amor encontre vocês nas formas mais inesperadas e maravilhosas.